Olá pessoal do YouTube, a paz do Senhor, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós estamos no devocional 142, então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Então fica até o final para a gente estar orando e meditando juntos, amém? Salmo 142, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, obrigado porque tua misericórdia se renova sobre nós. Nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra. Nos dá a revelação, Deus, que o maná do Senhor desça do céu para as nossas vidas, que nós possamos nos alimentar, Deus, espiritualmente, daquilo que o Senhor quer nos entregar, que seja o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, que haja um pleno entendimento. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, a nossa mente, para receber a tua palavra, que ela venha crescer e prosperar, em nome de Jesus. Amém? Então, Salmo 142 está falando assim: em alta voz clamo ao Senhor, em alta voz suplico ao Senhor e as suas misericórdias. Derramo diante dele a minha queixa, a ele apresento a minha angústia. Quando esmorece em mim meu espírito, tu conheces o caminho que devo seguir. Na vereda que percorro, ocultaram uma armadilha para mim. Olha para a minha direita e vê que ninguém se importa comigo. Perdido está para mim o refúgio, ninguém se preocupa com a minha alma. A ti, Senhor, clamei declarando, tu és o meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Atende os meus apelos, pois estou muito exausto. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma dessa prisão para que eu te dê graças. Ao teu nome. Então os justos me rodearão por causa da tua bondade para comigo. Amém? É um salmo de Davi. E aqui o título está falando uma oração por libertação. É um poema de quando Davi estava na caverna. Então, Davi também se utilizava do seu tempo de angústia, de tristeza para escrever ao Senhor. Se hoje nós temos acesso aos salmos, a coisas que foram escritas, é porque alguém se atentou a escrever. E Davi, ele escreveu no momento de angústia que ele estava na caverna preso. Eu tenho um caderno onde eu escrevia a oração, preciso voltar a fazer esse caderno de oração. E eu escrevia exatamente aquilo que eu estava passando, aquilo que estava me angustiando. Eu escrevia como se fosse para o Senhor e depois eu orava sobre aquilo. E às vezes eu pego esse caderno para poder ler e eu vejo o quanto que Deus fez na minha vida. O quanto que as coisas foram transformadas, que no momento que a gente está passando ali a situação, a gente acha que vai viver aquilo ali muito tempo, ou vai viver aquilo a vida toda. A gente acha que não tem mudança, que não está fazendo efeito, que orar não está fazendo efeito, que jejuar não está fazendo efeito, que devocional não está fazendo efeito. Só que a palavra de Deus nos garante o crescimento. A gente não vê quando a gente planta algo, a gente planta, quem já mexeu com plantação ou já plantou alguma coisa, a gente planta a semente e a gente espera até que ela se desenvolva e cresça. Mas o tempo que está lá debaixo da terra, a gente não sabe o que está acontecendo, o que está sendo gerado. A mesma coisa um bebê na barriga da mulher. A gente sabe que está crescendo, que está se desenvolvendo, mas a gente não entende, a gente não consegue ver a olho nu o que está acontecendo lá dentro, o que está sendo produzido ali dentro. E como no Salmo 140 ou 139, é o 140 que fala sobre, e 139 que Davi declara a Deus que o Senhor forma no íntimo do ser, né? O Senhor tece no ventre da mãe. É Deus que constrói o bebê no ventre da mulher, por isso que a gravidez, ela é o ápice da presença de Deus na vida de uma mulher. É por isso que hoje muitas não querem engravidar. Na verdade, elas estão rejeitando aquilo que Deus faz, rejeitando a mão de Deus dentro delas. Olha que poderoso. O bebê é Deus com sua própria mão, construindo no ventre da mulher. Por isso que tantas mulheres, quando engravida, ela se sente bem, ela se sente maravilhosas. É uma coisa assim inexplicável. Eu já fiquei grávida durante 4 vezes, né, dos meus 4 filhos. E é sobrenatural a gravidez, é algo muito assim de Deus mesmo. E hoje a gente vê grande parte, muitas pessoas
rejeitando, muitas mulheres rejeitando o chamado a ser mamães, a ser esposas, é porque é isso que glorifica o nome do Senhor. A gravidez é a mão do Senhor com a mulher, e hoje muitas mulheres, não todas, porque eu acredito que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos. Existe o remanescente do Senhor que está ouvindo a voz de Deus, que quer obedecer mais ao Senhor do que as coisas desse mundo, mas a voz desse mundo tem lutado contra as crianças, os bebês, os casamentos, as famílias. A voz desse mundo tem se levantado contra, mas Deus também levanta o seu remanescente, que proclama, que declara, que vive, os profetas que vivem a palavra de Deus, que querem ser resposta de Deus para essa geração. Então eu acredito muito que existe um remanescente do Senhor. Deus já garantiu isso, que existe um remanescente ouvindo a voz de Deus. Então se você está nessa situação, grávida ou pensando em engravidar, coloque na mão de Deus. Eu quero orar por você no final, por cura. Você é tentante, você é uma gravidinha que está, ou alguém que quer engravidar, mas tem algum problema. Eu vou orar. Logo mais à frente eu vou estar orando para você que seja curado e segure o seu milagre, que no próximo ano você esteja segurando o seu milagre, porque é isso que Deus faz. Eu tenho testemunho de pessoas próximas a mim que não podiam engravidar e foi feita a oração e foi o poder de Deus, não a mim. Eu fui só o vaso que foi usado naquele momento. A pessoa orou e foi algo tão de Deus. Foi uma amiga minha, ela sofreu um aborto, teve que retirar uma parte da trompa porque o bebê se desenvolveu na trompa. E aí a gente orou, ela queria ter um outro filho. A gente orou, ela engravidou, passou por um processo difícil, por ter perdido, por ter tirado as trompas. A outra ficou intacta, mas aí ela engravidou de novo. E a gente fez a oração antes, ela engravidou, e quando ela engravidou, a médica falou com ela, seu bebê é um milagre, porque você engravidou do lado que não tem trompas. Então foi um milagre, ela sabe que foi pela oração, ela me mandou um texto lindo, eu chorei tanto porque quando ela me mandou, eu fiquei muito emocionada, porque ela me mandou na semana que meu pai tinha falecido. E aí foi um milagre mesmo de Deus na vida dela, ela já estava grávida, só que ela deixou para me falar um pouco depois, porque ela sabia que eu estava triste pela morte do meu pai. Mas isso me alegrou muito por causa do poder de Deus. Uma oração, ela pode mudar decretos, ela pode mudar uma família, ela pode mudar uma nação. Inclusive, está queimando no meu coração a gente fazer, depois que acabar esses devocionais, a gente fazer um devocional em favor do Brasil, por conta da situação que a gente está. Deus tem chamado seus profetas, então a gente precisa orar. Então, após os 150 dias, nós estamos já no 142, daqui 8 dias, nós vamos iniciar então o propósito de jejum, oração e palavra sobre o Brasil, pedir Deus direcionamento. Eu já fiz uma vez antes da eleição, de 21 dias, e cada dia Deus me dava uma palavra. Tá lá na minha outra rede social, fiz já. Só que eu desanimei muito, irmãos, de falar a verdade com vocês. Depois do resultado da eleição, eu fiquei muito ferida, fiquei muito desanimada, porque a gente lutou, a gente jejuou, a gente declarou. E Deus disse não. E só que o Senhor me visitou, dizendo que Ele estava no controle. O Senhor me deu uma visão, um sonho, que a gente venceria tudo isso que nós estamos passando, que a gente ia conseguir, que a gente ia vencer, só que a gente precisa lutar. É igual o povo de Israel, na conquista da terra prometida, eles precisaram lutar, não foi algo assim de mão beijada, precisavam lutar. E as armas, nós não lutamos contra pessoas, ainda que o mal tenha usado pessoas, nós lutamos contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E as nossas armas são oração, jejum e palavras de Deus declarada, e a oração também. Oração em línguas. Quem sabe orar em línguas também é uma arma espiritual deixada por Deus. Então nós vamos orar, e colocar na mão de Deus. Orar e colocar na mão de Deus.
eu sinto que eu preciso voltar a fazer. Apesar de ter ficado muito ressentida com tudo que aconteceu, com tudo que vem acontecendo, eu tenho evitado ver as notícias, mas eu acabo vendo alguma coisa aqui no YouTube. Acabo que aparece pra mim, mas eu tenho evitado, porque é um assunto que me deixa muito ansiosa, porque quando você tem um chamado para algo, para interceder por algo, e você vê que aquele algo está piorando, não está melhorando, a gente cria uma certa ansiedade. Quem é intercessor sabe disso, que dá um certo frio na barriga. Será que a gente teve a visão correta mesmo? Será que tudo que Deus falou foi isso mesmo? Será que eu não fui enganado no meu coração? Não foi algo no meu coração? Algo que eu queria muito que acontecesse e aí eu fiz errado? Mas eu tenho certeza que não, por conta do sonho, foi uma visão que Deus me deu do Brasil sendo liberto. Na verdade, eu corria, né, numa multidão, com muita gente, estava eu e meu esposo, eu corria com a bandeira do Brasil, dizendo que o Brasil ganhou, e eu sabia que não era sobre Copa, era sobre a política. Mas eu também entendo que para vencer, para a luz raiar, para o sol da justiça brilhar no Brasil, nós temos que enfrentar as trevas. E aí, enfrentando as trevas, é através de jejum, oração e palavra, é onde as portas do inferno não prevalecem. E é nós que devemos perseguir, prosseguir. Vence quem resiste mais. Eu ouvi isso num desses vídeos, que vence quem não desiste. Então não vamos desistir do nosso país, não vamos embora do nosso país. Deus nos chamou para cá, para proclamar aqui, para declarar aqui. Então vamos levantar torres de orações na nossa casa, que a nossa casa seja uma torre de vigia do Senhor, uma torre de oração do Senhor em favor do nosso Brasil. Nós vamos ver muitos milagres do Senhor. Ele me disse também que derrubaria políticos altivos, principalmente um muito altivo, careca. Mas antes disso, antes de derrubá-lo, foi a palavra que o Senhor me deu, que antes de derrubá-lo, ele iria se ensoberbecer muito ainda, ele ia levipinar muito o nariz, ele iria avançar muito em seu orgulho e soberbo antes de ser derrubado. Então nós ainda vamos ver algumas coisas acontecendo, mas ele será derrubado. Então nós precisamos confiar em Deus. Não sei porque que eu falei isso aqui, mas age no meu coração orar pelo nosso país. E Davi aqui, ele estava numa situação difícil, encurralado, e ele recorreu a Deus. Então nós vivemos hoje uma situação difícil no nosso contexto como país, é onde nós estamos, é onde Deus nos plantou, e nós devemos clamar ao Senhor, como está falando no 5. A ti, Senhor, clamei declarando, tu és meu refúgio, minha partilha na terra dos viventes. Então, só o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar, e eu quero orar também para você que quer engravidar. Vou orar primeiro para quem quer engravidar. Depois a gente ora em favor do Brasil. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, por essa oportunidade. Senhor, que haja cura no nosso meio de mulheres que querem engravidar, Senhor, que querem gerar, que elas venham gerar filhos para o Senhor, que elas sejam curadas em suas enfermidades, que todo mioma que saia em nome do Senhor Jesus, que ele diminua de tamanho e seja expelido em nome do Senhor Jesus. Que haja cura em nosso meio, que esse útero volte a ser saudável, em nome do Senhor Jesus. Que venha gerar, Deus, que venha gerar filhos e filhas para o Senhor, profetas às nações. Que o Senhor chame e derrame o teu Espírito sobre os seus profetas. Que o Senhor use pessoas, Deus, use mulheres para gerar os seus profetas. Que essas mulheres sejam curadas em nome do Senhor Jesus, que haja libertação de amarras do passado que trouxe enfermidades, que haja libertação em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Você vai gerar, guarde esse seu coração, você vai gerar no tempo de Deus. Aumente o nível da sua fé. Aumente, vai lá, compra um sapato, ore, declare. A palavra já foi liberada. Você só precisa ter fé para alcançar aquilo que Deus já declarou. Amém? Vamos orar agora pelo Brasil. Pai, nós colocamos o nosso país nas suas mãos, Deus.
Nós acreditamos que tudo que o Senhor faz tem um propósito. Todas as coisas estão debaixo da mão do Senhor. Que o globo terrestre, ele é comandado pelo Senhor, Deus. A história que está acontecendo é a história que o Senhor escreveu, não é o que o inimigo tenta iludir. É a história que o Senhor escreveu que está acontecendo. Então, Pai, faz de novo em nossos dias. Faz de novo em nosso Brasil. Terra escolhida para o Senhor, no tempo do fim, que nós venhamos cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Como a terra escolhida, como a terra que irá ajudar Israel nas batalhas. Oh, Deus, cumpra-se em nós, Deus, a palavra do Senhor. Levanta guerreiros e guerreiras de oração, Pai. Que a nossa casa seja uma torre de oração, Deus. O movimento dos céus esteja no nosso lar, na nossa casa, Pai. Nós declaramos sobre o Brasil, Pai, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre o nosso país, que o Senhor venha limpando as fontes das águas, que haja justiça do Senhor no nosso meio, Pai. Que esse espírito de opressão sobre os profetas que caia por terra em nome de Jesus. Que esse espírito de perseguição que caia por terra em nome de Jesus. Que Jeús sejam levantados no nosso tempo, Pai, que vão derrubar Jezabel, Pai. Levanta o Jeús, Deus, em nome do Senhor Jesus. Livra a nossa família, Pai, de toda opressão de mal, de toda perseguição, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Eu senti muito forte a presença do Espírito de Deus aqui. E eu sei que vai ser muito forte esse tempo de oração. 21 dias, vamos colocar 21 dias de oração e jejum em favor do nosso Brasil. Amém, gente? Que Deus te abençoe.